pessoal, hoje nós vamos fazer mais um panorama da história da arte e para isso vamos pensar um pouco sobre o simbolismo. O que foi o simbolismo? Este foi um movimento artístico que surgiu na França nos fins do século XIX, como manifestado na artes plásticas, no teatro e principalmente na literatura. No final do século XIX nós sabemos das transformações sociais que aconteceram, principalmente no campo da ciência, com teóricos positivismo, materialismo, nas áreas da psicologia. Essa gama de novidades transformaram a forma das pessoas pensarem e, consequentemente, influenciou nas manifestações artísticas. Opondo-se à ideia do realismo, naturalismo, o simbolismo ele surge, então, como contrapondo aquele ideário científico. Algo especial que vai marcar esse início do simbolismo foi, então, a publicação de um manifesto simbolista pelo poeta grego Jean, no jornal francês, por volta de 18 de setembro de 1886. Este é o contexto, então, que se surge oficialmente o simbolismo. Quais são as principais características? A não racionalidade, contrapondo aquela ideia científica, e buscando o subjetivismo, individualismo, o imaginário, questões espirituais, transcendentes, o subconsciente, consciente, o mundo dos sonhos, musicalidade, misticismo, a ideia da morte, a ideia da vida, de onde somos, quem somos, para onde vamos, e figuras femininas também. Então percebemos uma ideia espiritualista, uma ideia subjetiva, que vai percorrer todo esse ideário simbolista. Quem são os grandes nomes do simbolismo? Para pensar em simbolismo, nós pensamos em Gustave Moreau. Ele foi um pintor francês do século XIX. Ele retratou muitas cenas bíblicas e clássicas da literatura. O uso das luzes, das cores, para produzir uma atmosférica mágica, uma coisa transformadora. E nós vamos perceber isso principalmente em um dos seus trabalhos, São Jorge e o Dragão. Quando você for analisar essa obra, vale a pena você tirar um momento e você analisar os detalhes dessa obra. Você vai ver São Jorge, um cavalo branco, e São Jorge com auréola, matando o dragão de uma forma heróica, retratando a cena religiosa. E lá no fundo, no segundo plano desta obra, você vai ver como se fosse, parece, a imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora. E por fim, lá no fundo, nós vamos ver um castelo. Isso mostra pra gente o que? Uma profundidade, como se fosse um esfumato, meio que entre tintas, pinceladas de tintas soltas, nós vamos perceber em um fundo claro. Isso traz pra gente, então, uma cena heróica, uma cena que estimula a gente a pensar no imaginário, uma ideia espiritualista. Um outro camarada também nós vamos encontrar é Odilon Redon. Foi um artista gráfico e pintor francês, fez principalmente o início de sua carreira em muitas obras de litografuras e desenhos a carvão. Nessa fase ele desenhou figuras, plantas, criaturas estranhas, bem bizarras, né? Parece meio que assustador, um cara meio que obscuro. Ele foi influenciado principalmente pelas obras sombrias e tenebrosas, misteriosas, e Alain Poe, que tem essa pegada mais misteriosa, meio oculta. E ele vai trazer isso para as manifestações artísticas. Muitos vão dizer que ele é o principal representante do simbolismo, que ele traz mesmo essa ideia transformadora. Pois bem, o simbolismo, então, nós percebemos que ele vai ser essa corrente artística que vai influenciar todas as outras formas, principalmente o surrealismo, a ideia do sonho, do imaginário, essa pegada meio psicológica, a ideia do inconsciente, subconsciente. Hoje ficamos então no simbolismo com este panorama